Vamos dar prosseguimento à nossa hora livre. Próximo vereador, vereador Nami Nassif. Vossa Excelência dispõe de até Senhor presidente, 12 minutos. senhor vereadores, inicialmente eu quero registrar aqui... Passava 2 minutos do meu tempo pro nome. Muito obrigado, vereador. Pois não, vereador. A medalha sua nona, que nós fizemos uma homenagem à medalha esportista aqui na Câmara, aqui, foi muito bem recebida. Mas nós cometemos uma injustiça. Aqui não cometeu uma injustiça. Talvez foram tantos talentos no nosso município, nós esquecemos de mencionar o Mário Costo Teixeira, que foi considerado o melhor goleiro do estado do Rio de Janeiro. O Zé Pascoal. Gabriel deve lembrar dele. Foi um homem que lutou pelo esporte, começou no Fluminense aqui no Nova Friburgo, passou pela Esperança, Pantera Negra, quer dizer, então, mas a família do Corso, do Pascoal, nos ligou pedindo que fizesse registrados aqui, que deixou o seu homenageado, e essa casa fica comprometido que na próxima oportunidade faremos essa homenagem. Foi um homem que defendeu a bandeira de Nova Friburgo em todo o estado do Rio de Janeiro, quando o estado do Rio de Janeiro era capital ainda do Brasil. Então, senhor presidente, senhor vereador, está aqui registrado. Deixa aqui, vou pedir que seja consignado aqui esses documentos, as matérias jornalísticas, que sempre trouxe o Pascoal como um dos melhores jogadores de futebol, como goleiro aqui no Nova Friburgo, a sua carreira de esportista e também. E ele só foi encerrar sua carreira quando levou um tombo e quebrou a clavícula. Então, deixa registrado aqui, deixa registrado na ata. O vereador me concede uma Concedo. parte de 40 segundos no máximo? Com certeza. Só para trazer uma informação que eu acabei de receber por e-mail, que eu reputo como de grande interesse público. Foi enviada agora, dia 8 de maio de 2014, às 20 horas e 32 minutos. Prefeitura de Nova Friburgo recebe usina de asfalto. Recebemos a Prefeitura com os equipamentos sucateados e uma grande demanda da população. Estamos recebendo 54 equipamentos novos e, com certeza, iremos fazer uma grande revolução em Nova Friburgo. Com estas palavras, o prefeito Rogério Cabral avaliou a chegada à cidade da usina de asfalto adquirida através de financiamento do BNDES. A usina está exposta em frente à Prefeitura. A usina de asfalto faz parte da nova frota do programa Provias da Secretaria Municipal de Obras. A usina tem capacidade para produzir até 80 toneladas hora de massa asfáltica e deve entrar em funcionamento em julho. O investimento feito pela Prefeitura é de R$ 11.600.000, financiado em 54 parcelas via Banco do Brasil. A lista de bens adquiridos é extensa: 25 caminhões basculantes, carroceria e Munk, 2 guindastes hidráulicos, 2 carros-pipas e um limpa-fossa para desobstrução de bueiros. O Provias também receberá outros equipamentos, tais como retroescavadeira, escavadeira, tratores, roçadeira, motoniveladora, mini carregadeiras e demarcador viário horizontal. Além disso, foram comprados cortador de asfalto, roçadeiras hidráulicas, compactador de solo e de placa vibratória e caminhonete 4x4. E acompanha aqui algumas fotos ilustrando as aquisições, a chegada dos equipamentos, tiradas pelo excelente fotógrafo friburguense Daniel Marcos. Obrigado pela parte, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado pela notícia, vereador Marcelo Verli. Eu vou voltar à tribuna com um assunto que eu tenho batido repentinamente aqui, constantemente nessa tribuna aqui, e que tem prejudicado Nova Friburgo. Nova Friburgo tem ficado uma cidade isolada hoje, em todos os sentidos. No sentido econômico, no sentido turístico, tudo. São os radares que continuam nas estradas. Está aqui o vereador Gabriel Mafó, que esse dia foi para o Rio de Janeiro, viu o número de radares que tem daqui na cidade do Rio de Janeiro. Até Rio de Janeiro, não, até Itaboraí, depois do Comperj. É absurdo, é vergonhoso. Nova Friburgo hoje está já sendo conhecido no estado do Rio de Janeiro como uma cidade que você visita e recebe uma multa. E não é possível que o governador Pezão hoje, que frequenta Nova Friburgo, não tenha conhecimento disso e não queira tirar esses radares daqui. Então, ele vem de helicóptero, para a verdade, vereador Pierre. É uma vergonha isso. Virou um caça-níquel, explorando nossa população. Ou será que é caixa fazer campanha eleitoral? Então, nós temos que bater o pé mais uma vez e fazer um pedido que faça um compromisso nessa casa aqui, o senhor Pezão, governador, para que ele venha a Friburgo, primeiro que venha de carro e retire os radares. Porque ontem eu saí de Nova Friburgo aqui, fui para a cidade do Rio de Janeiro. Quando cheguei lá, resolvi um problema na Alerj. Dentro da Alerj, vários assessores de deputados me falaram sobre os radares, que evitavam vir a Nova Friburgo, porque muitos estavam com essa fama de levar multa. E como disse outro tempos atrás, meu carro quebrou lá em Itaboraí. Peguei um táxi. Quando eu falei que era para Nova Friburgo,
O táxi fez a cara feia, dizendo, pô, mas Nova Friburgo, a cidade leva multa? Então, vamos ser mais rigorosos com isso. Eu vou pedir ao senhor presidente dessa casa aqui, que faça um ofício no nome da presidência e dos vereadores, que comunique o senhor governador Pezão, que se não retirar os radares, que não põe os pés em Nova Friburgo. Nós vamos dar as costas para esse cidadão, que não podemos repetir mais isso. Chegou a hora de sacar tomar posição no ano eleitoral e político. A gente precisa da gente, vereador Huguenin. E Vossa Excelência, como advogado, sabe disso, vereador Huguenin, que lá em Bom Jardim, a juíza determinou que retirasse o radar, dizendo que era uma arapuca contra a população. Então, vamos tomar essa atitude. Ou a gente toma atitude enérgica, política, compromisso com a população, ou vamos embora dessa casa. Deixa aqui meu protesto em relação a isso. Vou pedir para o senhor presidente que faça o ofício no nome da casa e que todos os vereadores ratifiquem esse ofício. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, voltarei ao assunto aqui da Casa dos Pobres. É de indignar realmente, senhores vereadores, o que aconteceu. Fiquei indignado. Eu acho uma covardia que fizeram com a Casa dos Pobres, com a irmã Adriana. E se Vossa Excelência não sabe, a Casa dos Pobres hoje recebe 130 ou 150 mil reais de arrecadação dos que estão ali acolhidos e tem uma despesa de 230 mil reais. Isso é fato. A irmã Adriana se dedica àquilo ali como se fosse uma grande família dela. Nós pensamos, você chefe de família hoje, tem um salário de R$1.000 e uma despesa de R$3.000. É o que acontece na Casa dos Pobres. Não podemos permitir o que aconteceu. Não haver o repasse para a Casa dos Pobres. Mas eu vou dizer, senhores vereadores, eu acho que nós temos que criticar e cobrar. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte porque eu acho que aquela história, quanto pior, melhor, não pode acontecer. Na quinta-feira, há 20 dias atrás, eu sabia que estava havendo repasse, fui no secretário Juvenal, secretário de Fazenda, e pedi que providenciasse o repasse da Casa dos Pobres. E de outras instituições filantrópicas também, porque elas dependem desse repasse. Pensei que estivesse tudo certo. Quando chegou na quinta-feira agora, recebi um telefonema, a irmã Adriana tentando falar comigo, que estavam lá para interromper a energia elétrica dela, da Casa dos Pobres. Uma conta de R$4.590. O que eu fiz imediatamente? Fui à Casa dos Pobres saber o que estava acontecendo. E pior, senhor vereador, foi a falta de respeito que o servidor da Energisa teve com a irmã. Desacatou a irmã e falou que cortaria a luz. Naquele momento eu saí dali e falei, irmã, não vamos cortar a luz da senhora, nem que a gente faça, vá à Câmara e pegue algum dinheiro, recorde, a gente paga essa conta para a senhora, depois a gente resolve com o governo. Tentei falar com o prefeito Rogério Cabral, não consegui, estava fora de área. Na sexta-feira, que é recesso no município, me prontifiquei, foi empresa Companhia de Energia Elétrica. Cheguei lá, mandei falar com a gerente e disse a ela, só tem o direito de cortar, mas só está fazendo injustiça, vai matar alguns senhores e senhores estão naquele internado ali. Não sou nenhum herói, como estou pensando em falar aqui nessa casa, não. Não sou nenhum herói. E a cidadã que me atendeu, a gerente, honra seja feita, foi muito educada e teve sensibilidade. Que eu falei com ela, se não corte a luz, que semana que vem está resolvido o problema. Ou o prefeito vai fazer o repasse, ou eu vou juntar esse dinheiro na Câmara de uma vaquinha para a gente pagar essa luz aqui, de R$4.500 e poucos reais. R$4.500 e poucos reais. São R$6.000, mas tem algumas doações, R$4.500 e poucos reais. Então, eu tive dois vereadores, vou dizer aqui, que foi tentar solucionar o problema. O vereador Gabriel Mafó e o vereador Alexandre Cruz. Esses sim, foram lá. Eu acho que o governo errou, mas erra mais sim aqueles que ficam aqui na tribuna espravejando, criticando, mas não fizeram a sua parte. Quer saber se alguém foi lá tentar pedir que cortasse a luz? Quer saber se alguém foi lá prestar um socorro à irmã? O quanto pior é melhor. E vou dizer que eu falei com o prefeito Rogério Cabral e repito aqui. Eu acho que o prefeito Rogério Cabral tem que chamar a responsabilidade de todo o seu secretariado, para que chame seus subordinados a responsabilidade também. Tem muita gente no governo preocupada com o seu cargo, não com o governo nem com o município. Estou falando aqui. Estive com a secretária, assim, de assistência social, para saber o que aconteceu. Cheguei lá, e vou dizer a Vossa Excelência, foi induzida a erro, não teve responsabilidade o subordinado dela, não comunicar o que estava acontecendo com ela, para ela, disseram que o processo estava todo certo, e disse a ela, puna com rigor, que a senhora, como secretária, tem sua responsabilidade. Agora, temos sim, que o prefeito Rogério Cabral chamou seus secretários a responsabilidade, para que não aconteça isso, vereador Gabriel Mafó. Que Vossa Excelência fez a sua parte, eu fiz a minha, nós fizemos a nossa parte. Porque muitos queriam que se cortasse a luz lá da Casa dos Pobres, porque muitos quiser que morresse algum velhinho, para servir de palanque eleitoral, culpar um governo. Esse tipo de política eu não vou fazer. Não vou fazer, eu acho que vou punir sim o responsável, mas primeiro vou tentar solucionar o problema. E digo aqui, não tenho compromisso com erro,
Eu não tenho compromisso com erro. Eu acho que nenhum vereador que seja de bancada de oposição à situação tem compromisso com erro. Errar é humano. Persistir no erro é burrice. Então, o prefeito Rogério Cabral tem que chamar assim a responsabilidade do seu secretariado e cobrar dele, que cobre resultados dos seus subordinados, que na prova a gente vai responder ao seu secretariado. O vereador depois Entendeu? me concede uma parte? Concedo sim, vereador. Pode falar. Posso falar? Obrigado pela parte. Eu só gostaria de acrescentar no seu discurso, eu não tive ciência, se eu tivesse ciência como Vossa Senhoria teve, eu estaria também agindo da melhor forma possível para agir. Só tive ciência da situação Mas pelo com certeza, jornal no vereador. sábado. Quando eu tomei conhecimento, a primeira coisa que eu disse à irmã, Adriana, esse dinheiro, semana que vem, estará aqui para pagar as contas, a gente conseguir esse reparo da prefeitura, que eu tenho certeza que a Câmara estenderá a mão a senhora, irmã. Vai, irmã, e pergunte isso a ela. Eu falei isso com ela. Eu tenho certeza que nós iríamos primeiro resolver o problema da Casa dos Pobres, deixar cortado, depois a gente resolver o problema com o governo. Vocês já abriram uma CPI, uma sindicância, que fosse, e mandar exonerar o responsável por isso. Nós temos que apurar. O que não podemos permitir é uma política barata, politiqueira, e deixasse lá, que cortasse a luz, não fizesse, movimentasse uma palha para não ajudar. Concede uma parte? Eu concedo, sim. Não, o vereador Marcelo Verli. Vereador Nami, apenas uma observação. Vossa Excelência citou o nome de os nomes de dois vereadores que estiveram... Entrar comigo, entrar em contato Isso, comigo. Na verdade, então, Vossa Excelência poderia fazer um ajuste na fala que Vossa Excelência viu, porque eu acredito que, da mesma forma que outros também agiram de alguma forma. Então, na verdade, também não vi Vossa Excelência, então não poderia falar que Vossa Excelência não esteve agindo ou atuando. Então, só essa observação. Não, que eu estive na Casa dos Pobres, a irmã me informou que a gente esteve lá e sugeriu a sujidade. Vereador do caminhão. Vereador Nani, eu vou na mesma linha do vereador Marcelo Verli, até porque, às vezes, eu trabalho muito em silêncio, eu não faço autopromoção. Assim que eu soube dessa situação, eu tive lá, pode procurar o Ezequiel do controle interno, e ele me mostrou que o processo estava lá e que o prefeito tinha determinado que se pagasse aquela subvenção até o dia 10 agora. Além disso, trepei na minha motinha, fui parar lá na Casa dos Pobres, tem um cartão com o meu telefone, que eu deixei para a madre para fazer contato, se isso não acontecesse. Mas, vereador, o que eu estou dizendo nesse momento aqui, que eu acho que a casa, antes de começar a fazer essa política barata, tem que estender a mão. Quando eu fui lá pedir, eu sabia que a casa estenderia a mão e pagaria essa conta. Que não podíamos deixar cortar a luz para fazer de palanque eleitoral. E a irmã, no dia, na sexta-feira, no sábado, ela me informou que a gente esteve lá. Entendeu? Só para terminar, é exatamente nesse sentido. Como o Marcelo Verli colocou, eu também não poderia dizer que o senhor não fez nada, porque eu também não o encontrei, mas com certeza eu tentei fazer a minha parte. Já fiz na sexta-feira. Vereador Nani, tá ligado aqui, moço? Tá. É um tema que nos trouxe muita tristeza no final de semana, né? Porque a gente vê aí lidar com a possibilidade de uma casa assistencial ficar aí sem a energia elétrica, né? Infelizmente, isso aconteceu, essa possibilidade, e graças a Deus, que não chegasse a ter esse corte, mas a gente precisa também avaliar a atuação da concessionária. É isso que eu ia falar agora. Atuação covarde, cruel. O Código de Defesa do Consumidor, né, tem lá suas garantias, suas obrigações. Existem diversos julgamentos na Justiça que proíbem o corte dos serviços básicos, água, energia. Que esse mecanismo de cortar para forçar o recebimento, isso aí a Justiça tem entendido em muitos casos não ser o mais correto. 2 minutos, vereador. Tem os entendimentos que a via correta para se cobrar uma conta é uma ação de cobrança na Justiça. Mas o que mais nos espanta é fazer isso como uma casa assistencial. Vereador, Entendeu? Então, assim, ainda bem que não cortou. Também que não Porque cortou. se cortasse, essa casa tinha que aprovar um voto de repúdio. Olha só, eu vou dizer bem claro, eu estive lá, concessionária. o que mais me deixou indignado foi a falta de respeito com o funcionário da Energisa, que tratou a irmã. Ele falou que na sexta-feira voltaria para cortar a energia elétrica, e o Gabriel Mafó, eu vou falar isso. Eu estive na empresa e pedi que tomasse providência. Até pensei em fazer um voto de repúdio. Mas a companhia, o vereador Marcelo Verli fala muitas vezes, é melhor a gente jogar água do que gasolina. E a funcionária, uma gerente aqui do atendimento, me atendeu muito bem e se comprometeu a não deixar fazer o corte. E chamou o funcionário a responsabilidade ali. Então, eu acho que hoje, ela me deu um voto de repúdio. O funcionário tenha feito isso.
Mas como ela foi gentil a funcionária, eu acho que a Energisa não poderia ter, em momento algum, ter feito isso. Eu falei com ela que era uma falta de solidariedade com a população de Nova Friburgo, que a irmã estava passando por uma situação muito difícil, porque ela tinha quase 200 mil reais de despesa e arrecadava 140 mil reais. Eu acho que a empresa tinha que ter a sensibilidade que não teve. Mas eu relevo aqui porque o funcionário que cometeu foi um ato isolado do funcionário. Que a empresa, no momento, como eu falei com ela, ela ainda perguntou assim, até que dia vai se resolver o problema? Irmã, eu falei com a funcionária, até dia 10 ou 9 de maio está resolvido. Me comprometo com você, baixei meu telefone aqui, se a prefeitura não fizer o repasso atrás do prefeito, conseguindo falar com ele, eu vou me responsabilizar dessa conta aqui e vou chamar os vereadores que paguem isso. O vereador Gabriel Marcos sabe disso. Sabe que aconteceu isso. Então, eu acho que a companhia errou. Porque quando eu falo muitas coisas aqui, quando a gente fala que o voto de repúdio, muitas vezes, induz as pessoas a erro, que não resolve o problema, e é claro, está aqui a prova disso agora. Se nós dessemos voto de repúdio na empresa aqui, ela poderia cortar, embergo a casa. Foi o que aconteceu com o caso dos professores aqui da greve. A greve é legal, vamos fazer um voto de repúdio. Fizeram o voto de repúdio. Os professores receberam os atrasados. A greve foi julgada legal. Fizeram a politicagem barata com a educação, como faz com a saúde. E vão continuar fazendo, como queria fazer com a casa dos pobres. E sobe nesse palanque aqui defendendo. Eles têm que ter vergonha na cara agora. Eles ficam que nós induzimos vocês a erro, professores. Eu vou pagar vocês, porque aqueles que induziram a isso são sindicalistas. São aqueles que recebem todos os meses seus salários. E seus salários gorduchos, com suor trabalhador, contribuição sindical. Que eles nunca trabalharam, vivem aí em pó de fato, estão fazendo greve. E hoje o sindicato aqui de CEP está se trabalhando, entendeu? Foi induzido sempre de legitimidade. E tinha uma sentença desde 2012. Uma sentença de 2012 dizendo que o CEP tinha legitimidade. Se não gosta hoje do sindicato servidor municipal, do presidente, que faça uma eleição de rotina nas eleições, nas urnas. O que não pode fazer agora, fizeram isso. Com o trabalhador, os professores. Tinha uma sentença de 2012, uma sentença. E está aí. E o voto de repúdio resolveu o problema? Foi sim. Quem jogou água, como nós, não tentando resolver o problema agora. Nós que tentamos a passe igual, o problema resolvemos. Aqueles que tumultuaram estão tirando a cara fora. Entendeu? É só isso, presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Solicitar a guarda aí que tome providências, se necessário, que haja um grande respeito aqui nesta casa. Próximo vereador, vereador Zezinho do Caminhão. Vossa Excelência também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, na véspera do feriado, Dia do Trabalhador, já no final da tarde, eu recebi 2 funcionárias da educação. Uma dela, desesperada, né, porque me mostrou o contra-cheque, o recibo de pagamento no valor de R$ 288. E ela colocou a seguinte situação: eu tenho 2 filhos, sozinha, pago aluguel, tá? Vereador, o que eu faço? O que eu faço com essa situação? Ela estava branca, trêmula, pelo ato covarde que foi feito com essa pessoa. E aí eu fico pensando, na véspera do Dia do Trabalho, uma classe que mais trabalha... Preserva meu tempo, senhor presidente, por favor. A palavra está com Vossa Excelência, pode continuar o discurso. Só apenas o microfone de Vossa Excelência está ligado. Então, ela colocou, né, aquele desespero, aquela aflição, né, e eu fiquei pensando, que ato covarde, né? Uma pessoa que, às vezes, recebe seu salário, tem suas contas para pagar, tem 2 filhos, né, 2 filhos menores, talvez é naquele dia, no recebimento daquele pagamento, que, às vezes, aquela família vai ter a oportunidade de comer alguma coisa diferente, né, uma coisa que não é o cotidiano, e o prefeito Rogério Cabral impediu isso, né? Aí me falam da origem do prefeito Rogério Cabral, que vem de sofrido, de plantador de couve na roça. Gente, quem passou por dificuldades, quem passou momentos difíceis na vida, não impõe dificuldade nos outros. Pelo contrário, eu que venho muito lá de baixo, o que eu mais tento durante o meu dia a dia é diminuir a dificuldade das pessoas. Seu prefeito Rogério Cabral não sabe o que é pagar aluguel. Coitada daquela senhora, como é que ela tinha que fazer? Aliás, por que ele não sabe o que é pagar aluguel? Porque ele recebe aluguel.
É só ir na Moisés Amélio, ver o prédio que ele tem ali, com vários andares, um dos melhores locais da cidade, né? Então, com toda certeza, pagar aluguel para ele não faz diferença, porque ele faz justamente o contrário. Então, lamentar essa situação, essa maneira que o prefeito Rogério Cabral vem tratando os funcionários de uma maneira geral. Não é só os profissionais da educação, não. Isso aí é a saúde, é os trabalhadores braçais. A insatisfação dos funcionários é uma coisa, assim, de uma proporção imensa. E é aí que é o declínio de qualquer prefeito. Nós temos históricos que já aconteceu isso. Não posso deixar de falar na ausência da doutora Simone, que todos nós aqui sabíamos que ela não vinha. Entraram com uma desculpa tão estapafúrdia aqui dentro da Câmara, acho que subestima não só os vereadores, né, como a população e assistência. Nossa, que vergonha. Quer dizer, então, que a vereadora Vanderleia vai me propor uma audiência de prestação de conta e não vai comunicar à secretária que ela tem que preparar a documentação, né? A secretária precisa receber um convite. Usa a desculpa que a secretária não vem porque a vereadora não está aqui. O que tem a ver a vereadora com a doutora Simone se era uma prestação de conta? Então, gente, pelo amor de Deus, tem vereador, tá? Tem vereador que ele tem sinceridade. Ele é tão executivo, ele está devendo tanto ao governo, que ele tem coragem de dar uma desculpa dessa, subestimando todos nós aqui, né? Eu estou achando, tá? Eu vou tirar por mim, eu estou achando que eu sou um tonto aqui dentro da Câmara para ouvir um negócio desses, né? Então, pelo amor de Deus, vereador, quando você se coloca aqui, se prepara melhor com os argumentos, porque a desculpa é muito feia, fica feia aqui dentro da Câmara de Vereadores, fica feia na mídia, fica feia na população, tá? Porque, infelizmente, eu lamento, né, que essa senhora não viria, ela não viria mesmo. É só você olhar, desculpa, a assistência, principalmente a de casa, que de repente não está acostumada a ouvir a palavra que eu vou falar, que desgraceira que essa senhora está fazendo na cidade. Você olha a questão da casa de passagem, nós estivemos lá fazendo uma vistoria, Cigano, aquilo é subhumano. E me disseram que o Ministério Público esteve lá. Eu não acredito que o Ministério Público tenha ido lá, porque aquilo ali é caso de polícia, tá? Se a nossa justiça ela não fosse tão lenta, tão morosa, eu tenho certeza que a doutora Simone já estaria algemada e presa, porque o que ela tem praticado aqui no nosso município, tá? Realmente um absurdo, são atos covardes, mas ela tem, eu concedo sim, ela tem um aprendizado, que atos covardes é o que o governo municipal mais tem feito. Então, vem lá de cima para baixo, com toda certeza, ela está aprendendo bem, ela deve ser uma excelente aluna. Concedo a parte. Vereador, muito rapidamente sobre a casa de passagem. O que nós vimos lá, eu, Vossa Excelência, vereador professor Pierre, foi a ausência, inclusive, de servidores. Não tem servidor para atender uma quantidade de crianças especiais, bebês. E, além do anúncio de que falta os insumos para o funcionamento da casa, falta material humano. É uma covardia deixar um único funcionário cuidando de uma quantidade enorme de crianças, tendo que dar conta de uma situação extremamente caótica, num prédio que não é as maravilhas que foram ditas que seria, para um projeto que está vazando, está fazendo água. O Ministério Público tem visitado permanentemente e o que foi vendido como sonho, na verdade, é um grande pesadelo e precisa ser revisto. E nós gostaríamos muito que a secretária estivesse aqui para que a gente não fizesse um comentário, como a gente está fazendo, na ausência dela. Mas a Hora Livre nos impõe isso, porque as pessoas têm feito inúmeras reclamações, liga para o gabinete, os servidores estão se sentindo menosprezados nas suas funções, falta material humano, falta estrutura, falta um monte de coisa para aquela casa ser chamada de uma casa de passagem. Vereador PR. Só um acréscimo para ver o tamanho da questão de incompetência. A alimentação é bancada pela educação desde o ano passado. Não tem nem competência para poder colocar alimentação pela própria fonte da Secretaria de Assistência Social. É inadmissível. Atrás da casa tem um cano quebrado lá, com esgoto a céu aberto, que é absurdamente com foco de dengue, com as crianças lá. Um matagal, banheiros entupidos. A entrada está caindo. Cupim é a marca daquela casa. Então, eu não consigo entender que forma de assistência é essa que é dada, fora o que o Cláudio já relatou. E
e o que Vossa Excelência fala com tanta propriedade em todas as palavras, vereador Zezinho. Conclua, Quero ser vereador. embaixo com tudo que Vossa Excelência disse. Só pedindo mais uma pequena tolerância, presidente. Ela na disse em audiência pública fajuda, né, porque a audiência pública você se faz antes de concretizar, né, a questão da instalação da Casa de Passagem. Depois falou numa reunião dentro de Muri que a Casa de Passagem seria a menina dos olhos dela. Vereador Pierre, imagine se não fosse. Provavelmente nós teríamos um pelotão de fuzilamento lá, matando aquelas crianças. E não posso deixar aqui de dar uma rápida pincelada na questão da Casa dos Pobres. Gente, essas entidades, tá, que prestam esse serviço, que não é competência dela, isso é do município, tá, elas tinham que ser tratadas com tapete vermelho. E o Marcelo Verli fez uma colocação muito importante. Deveria, tá, destinar funcionários da secretaria direto dentro dessas instituições para diminuir a dificuldade. Porque o dia que elas estão no limite, tá, o dia que essas entidades fecharem as portas, tenho que levar todo mundo para a porta do prefeito aqui, prefeito, daqui para frente é com o senhor. E eu quero ver o que ele vai fazer, né, nessa questão. Porque a gente vendo que as mínimas coisas, as coisas mais simples nesse município não caminham para frente. Imagina um caso desse que é complexo, que depende de carinho, de determinação, né, de doação, e coisa que a gente não vê no governo municipal. Senhor presidente, te agradecer pela gentileza com a tolerância. Pois não, vereador. Próximo vereador, vereador Cigano. Eu acho que essas denúncias da Casa de Passagem, a gente podia pedir à Comissão de Direitos Humanos da Casa que fizesse um laudo, né, uma vistoria, um laudo circunstanciado que está acontecendo lá, para a gente possa ter uma análise e tomar as providências. Então, é muito importante, já que nós tomamos conhecimento, que a Comissão de Direitos Humanos vá lá, junto com a Comissão de Saúde também, e traga esse laudo para a gente tomar conhecimento, que essa missão da Casa é essa. Presidente, só complementando a fala do vereador Nami, quando o vereador Zezinho coloca na tribuna as condições físicas e toda a questão acerca da Casa de Passagem, me causa espanto, inclusive a fala do vereador Pierre também, de que o Ministério Público não está atuando nesse sentido, porque se está, e a situação está do jeito que foi relatado aqui, essa casa já era para estar interditada. Não pode, então, nós precisamos apurar sim, para poder apurar, para saber o resultado e apurar a responsabilidade, porque se realmente a Casa de Passagem está nessa situação que foi relatada, com entupimento, banheiro, essa coisa toda, isso tem que ser interditada imediatamente. Vereador Cigano, só um minutinho, Só para esclarecer, clarear, qual foi o foco da nossa ida? Verificar o problema, aproveitar a vinda da secretária, tratar isso na reunião que haveria hoje com a secretária. Depois, evidentemente, formular um relatório e ver quais seriam as falas dela no sentido de solucionar o problema. Nós não queríamos nos antecipar. Quer dizer, hoje, como ela não veio, é alvo de um debate na hora livre, é natural. Mas a nossa pretensão era de tratar isso aqui no diálogo com a secretária em razão do que a gente viu. Eu estive lá anteriormente a essa visita e o Ministério Público também compareceu. Então, a coisa está se agravando, né? O nosso relato é de um agravamento do problema. Obrigado, senhor presidente. Vereador Cigano, Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que, de qualquer maneira, essa casa, eu acho que não tem de assumir a culpa que a secretária não recebeu o convite. Isso aí é balela, isso é conversa fiada, nós não vamos assumir essa culpa. Agora, eu acho que nós temos que agora agir com rigor. Montar a comissão e ir lá e trazer um relatório para essa casa, pedir até fechamento e pedir a essa secretária que ela jogue a toalha, porque o que ela vem fazendo na nossa cidade é um descaso com as instituições. Perdemos 1 milhão para o abrigo Amor a Jesus, agora o descaso com a casa do pobre. Então é hora dela fazer o seguinte, é jogar a toalha, que ela não mostrou para que veio só para embolsar salário. A gente não sabe nem quem indicou ela, a gente sabe que ela não é da cidade, mas por ela não ser da cidade não tem nada a ver. Porque às vezes ela podia vir de outra cidade, vir para aqui com uma responsabilidade, é o que está faltando nela. O Gabriel falou para lá a palavra correta. Ela tem muito entendimento, tem várias faculdades, mas faltou o calor humano, o banho de humanidade que ela precisa tomar. Então, ela não tem que tomar mais banho nenhum. Eu acho que tudo que ela fez nessa casa, nessa cidade aqui, ela só fez feio. É hora de jogar a toalha e procurar o destino dela.
que ela não se preocupa com os menos favorecidos. Ela não tem responsabilidade nenhuma, tem hora de jogar a toalha e ir embora, não mostrou para que veio. E agora é a hora, gente, da gente se unir força e mostrar para que nós viemos. O governador, Sérgio Cabral, não sei nem como o prefeito anda endeusando esse cidadão que largou na mão do pesão. As obras na nossa cidade parou tudo. Está parando todas elas. Está parando todas elas por falta de pagamento. E a empresa está certa, não vai investir não, senão ela vai falir. Que eu acho que o governador está dando a Deus. Se Deus quiser, pesão não vai gerar na nossa cidade, entendeu? Porque, de qualquer maneira, deixou uma grande decepção na nossa cidade. Pois não, vereador Zezinho? Vereador Cigano, saudar pelas palavras, agradecer pelo aparte. Nós tivemos lá, eu e o vereador Gabriel Mafor, com apoio de vocês, no Três Irmãos. A dona Helena, que representa aquela comunidade, está desesperada, né, dizendo que a obra está sendo parada. Então, nós deslocamos do Três Irmãos até a Siltu, que é a empresa que ganhou a licitação. E o doutor Rafael confirmou que a obra está sendo parada, já parou a parte de cima, está acabando mais 30 dias, para de baixo. E parou do Floresta e parou do Jardilândia. E o relato é o seguinte, vereador. No Floresta, a empresa Siltu já fez 90% das obras, só recebeu 30%. A do Jardilândia já fez 80% das obras, só recebeu 30%. O do Três Irmãos fez 30 e pouco, quase 40%, só recebeu 30%. E, além de tudo, esse dinheiro não está depositado do restante na Caixa Econômica, ainda está no Ministério lá embaixo, sem previsão de prazo para o dinheiro. Então, a empresa optou por parar o serviço, porque senão quem quebra é a empresa. Então, olha o desespero e as pessoas não ficam enaltecendo o nome do governador aqui. Vereador não dá para Cigano, aguentar, né? concede uma parte? Eu ceder. Então, vereador, praticamente, tem mais é que parar, que se a empresa não parar, ela vai à falência. Que agora vão segurar todo o dinheiro para injetar em campanha política. Quem só sabe fazer política a peso de dinheiro. Então agora vai parar a maioria das obras. Vereador. Pode-se esperar isso. Cigano concede uma Pois parte? não, vereador. Vereador, eu estive segunda-feira ali no Ouro Preto e pude presenciar a obra do Rio em ritmo acelerado e as pessoas trabalhando. Muita gente trabalhando naquela obra tão importante para a cidade. E aproveitar só a fala do vereador Zé Rabelo, saber como é que está a questão da obra da Grande do Céu. Está trabalhando, o pessoal está lá trabalhando? Gostaria que o senhor falasse. Desculpe usar seu tempo, a obra, apesar de estar de maneira devagar, mas com toda certeza a obra está caminhando. Obrigado, vereador. Só para deixar claro, porque eu estive lá na obra do Rio e pude comprovar o volume e a obra acelerada, a importância da obra que é. Mas pode estar certo que esse dinheiro federal, mesmo assim, vai parar. É um projeto do INEA, é um projeto junto ao governo do Estado. Mas vai parar. Só falando para o senhor que eu estive lá pessoalmente, presenciei a obra em ritmo acelerado, só gostaria de saber em loco do vereador como é que está a obra do Grande do Céu. Rapidinho, um esclarecimento aqui. Essa obra do Rio, esse dia de depositado há 3 ou 4 anos atrás, o uso integral da obra. Então a Caixa Econômica vai liberando o dinheiro conforme a verba. E essa obra aí que o vereador Cigano está falando, de São Jorge, Três Irmãos, isso é verba do governo federal. Que ele repassa para a Caixa Econômica Federal para repassar para as empresas, para o Estado passar para as empreiteiras. Então nós temos que cobrar o governo federal esse dinheiro. Não é governo federal não, vereador. Nós vamos cobrar agora as obras que estão falando do governo do Estado, entendeu? Então, hoje, a que ainda está mantendo na nossa cidade é o governo federal. Que é o governo do Estado vai segurar para fazer a campanha dele, vereador. Pode estar certo. Pois não, vereador? Então, gente, agora quero lembrar de pedir ao governo, em nome do Denilson Breden, que hoje eu tive com ele. 2 minutos, vereador. Aqui o Bom Pastor, 3 anos, professor Pierre, que Vossa Excelência bate muito naquilo ali, 3 anos que as bueiras estão tudo entupido. Qualquer chuvinha, a subida que vai para a Lagoinha, estão tendo enchente dentro das casas ali, por causa dos bueiros entupidos. Então, eu quero dizer ao Jorjão que eu tive hoje com o Denilson, que o Denilson já tinha subido um compromisso, não é nem a pasta dele, que ele é lá de Olaria, acho que ele tem muito a fazer em Olaria, mas vou pedir ao serviço público que dê uma atenção, que está a maioria dos bueiros entupidos. Pois não, professor? A excelência toca com muita propriedade, e fora as ratazanas que estão dando por conta disso lá. Ratazana, mosquito.
ia estar aquele córrego aberto, que é um absurdo que não está tanto tempo aberto. Eu vi- É um absurdo, Cigano. Vossa Excelência toca com Eu muita visitei lá propriedade. hoje, vereador. De fato, é uma vergonha. É uma vergonha que está vergonha. acontecendo ali na Vila Melo, em Lagoinha. Então, saúde Vossa E Excelência a pelo subida pronunciamento que- pela ação. Iniciando o Bom Pastor ali, quem sobe para Lagoinha, qualquer chuvinha, não tem saída de água fluvial, que os bueiros estão tudo entupidos, estão retornando nas suas casas. Então, hoje eu tive com o Denilson, que o morador dali falou que o Denilson assumiu um compromisso, e hoje eu cobrei o Denilson. Mas o secretário de Serviço Público, o Alain, eu acho que é hora também dele regaçar as mangas, que ele não recusou, não. Até hoje, tudo que eu pedi a ele, ele atendeu a comunidade. Mas, segundo agora, é ordem do prefeito, só atende quem lê a cartilha dele. Então, ficou difícil. Mas, de qualquer maneira, nós vamos reunir a comunidade e, no dia que for lá, eu vou chamar Vossa Excelência, professor Pierre, que Vossa Excelência bate muito naquela região. Senhor presidente, é o que eu tenho a declarar. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Cigano. Próximo vereador, vereador Jacutinga. Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui parabenizar o Lelé, lá do bar da Chácara do Paraíso, por um evento que ele fez, um campeonato de sinuca, e que foi encerrado no domingo passado. Eu fui lá, estive presente, onde deu quase 1.000 pessoas no evento. E correu muito bem, onde serviu lá 250 quilos de carne para o pessoal, festa. E os moradores do Jacina estão de parabéns, do Chácara Paraíso, e pelo incentivo do Lelé. Parabéns, Lelé. Quero também aqui dizer sobre a ponte da Rua da Maria da Conceição Ribeiro, que agora já vai sair, se Deus quiser. Está saindo, se Deus quiser, daqui mais um mês, é que depende, né, da licitação, do trânsito que demora um pouco. E também da ponte principal da Estrada de São Geraldo, que já está uma placa na entrada de São Geraldo ali, já dizendo, né, que já está também sendo encaminhada. Então, isso aí é dando essa notícia para os moradores de São Geraldo. E, né, agradecer já ao INEA, que está à frente disso, o engenheiro Grilo, né, que prometeu já uns 2 meses atrás que essa ponte ia sair. Então, a gente já se sente agora mais feliz e aliviado. Quem quiser ver, pode passar lá e vai ver a placa e dizendo já sobre a ponte. Não, mas já está a praga, eu acredito que, não é? Vamos sim. Sim. Só uma parte. E a situação do Nilo Martins lá, aquele buraco lá? Sim, olha só, vereador, isso aí eu estou acompanhando. Inclusive, eu estava chegando no gabinete do prefeito há 3 semanas atrás, e ele estava ligando para mim. Porque tinha 3 pessoas para ir lá avaliar o imóvel do rapaz. E eles não tinham contato. E o prefeito ligou para mim, a secretária dele, eu estava chegando, inclusive. E eu fui lá, conversei com eles, dali saí, fui até a loja onde o rapaz trabalha, e ele me disse que está tudo correndo bem, que ele não quer nem envolver muito com esses, que ele está ouvindo as pessoas falar, para dizer. Então, ele parou o telefone das pessoas que foram avaliar o imóvel dele, só que avaliaram e levou para a prefeitura. Já sei que já está dentro da prefeitura, só que ainda não chegou a meu retorno. Passei lá, disse a ele, tá, que já está tudo já avaliado. Inclusive, a pessoa que foi avaliar, até acho que é um amigo dele, que eles são da igreja, né? Por coincidência, é amigo dele. Só que essa avaliação já está na prefeitura. E, segundo ele, né, ele disse, eu sei que já está correndo alguma coisa, uns falam uma coisa e falam outra, mas o prefeito está entusiasmado a ajudar ele. Só tem que resolver. Tem que resolver. Isso. Tempo ali, a gente, tragédia a qualquer momento ali. e eu estou empenhado, sim. Inclusive, ontem eu estive lá perto ali, realmente está horrível ali, está grave aquilo ali. E saindo dali, eu fui até a Nova Esperança, que é onde eu cobrei o Zé Augusto, secretário Zé Augusto, pela servidão que tem ali na Nova Esperança. Segundo o Zé Augusto, já está próximo a mandar o pessoal para lá para terminar essa servidão. Vereador, me concede uma parte? Até coisa aqui, Cristiano, que você também está empenhado ali, eu ouvi no seu programa, inclusive o Felipe, né, que mora ali perto, né, até no dia eu estava ouvindo o programa. É lógico que a gente agradece, quanto mais apoio do vereador, melhor é.
Só que o Zé Augusto já se prontificou que agora vai levar o material e amém. Vamos, tá, sim. Depois você me dá uma pequena parte, vereador? Sim, sim. Vereador, a gente fala popularmente do trabalho de formiguinha, né? Isso. Ninguém ouve o barulho do trabalho da formiguinha, né? Ela vai lá e faz, e acontece e resolve. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque tem feito esse trabalho, tem visitado as comunidades. Eu sei que Vossa Excelência se dirige a todas as secretarias buscando solução. E eu quero também, da mesma forma que eu dei um testemunho a respeito do Alcir, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, por ocasião daquele problema que aconteceu na escola Bernardo Pacheco, lá no Santa Bernadette. Fizemos uma reunião com a comunidade à época, conseguimos encontrar uma solução e o senhor estava lá defendendo os interesses da comunidade. Então, quero parabenizar pelo trabalho, pela seriedade, pelo compromisso e pelas soluções, porque isso é fundamental para melhorar as condições da nossa população. Concede uma parte, vereador? Sim. O senhor tem sempre estado com Vossa Excelência e acompanhado já várias vezes Vossa Excelência batendo as portas, procurando solução, indo em busca do prefeito, da vice-prefeito, do secretário de obras. O seu trabalho é incansável lá em buscar solução para esses problemas que Vossa Excelência vem apontando. E só complementar um pouquinho da questão da obra do governo do Estado, é a questão do Suspiro e a Grande do Céu, que são duas obras do governo do Estado, que a empresa Geomecânica, que está executando as duas obras, está trabalhando com... Hoje eu estive ali no Suspiro, vi muita gente trabalhando, vi um trabalho ali para correr com a obra, né? Visto aí que a gente vem em festividades próximas daquela igreja, e esse trabalho do governo do Estado que está realmente trabalhando ali naquela obra do Suspiro da nossa Grande do Céu, aquela obra importantíssima para aquela comunidade. Muito importantíssimo. Pois não, Cristiano. Jacutinga, agradeceu a parte de Vossa Excelência e também no mesmo sentido da fala do vereador Marcelo, eu tive ontem lá em São Geraldo, dando uma geral no bairro e pude verificar, pude encontrar com Vossa Excelência tão cedo já na rua. Isso. Eu acho que é isso aí. O papel do vereador também é esse, está na rua, está ouvindo a comunidade, está ouvindo as demandas, e até muitas das vezes nós ouvimos e ficamos até frustrados de não poder atender de imediato. Mas a gente tem conseguido avançar aos pouquinhos. Muito. E como Vossa Excelência está falando da parte de obras, eu quero aqui fazer um agradecimento à Secretaria de Obras, na pessoa do secretário Spinelli, do subsecretário Pernambuco, que depois, olha só, vereador, depois de 1 ano e 4 meses, começou a fazer um recapeamento nas ruas do loteamento São Cristóvão, loteamento Vila Rica, né? Uma luta nossa antiga, a gente está pedindo pela comunidade. E hoje já chegou lá o maquinário, o caminhão quebrou, teve que parar, mas amanhã já está lá de novo. Então é nessa dificuldade, mas a gente vai avançando aos pouquinhos. E agora com a usina de asfalto chegando, eu acredito que daí para frente, acertando ali o funcionamento, dando capacitação para os servidores trabalhar, eu acho que a gente vai deslanchar para depois somente fazer as manutenções que a cidade precisa. Porque chegou num ponto tão ruim que não dá para se resolver tudo do mesmo tempo. Então, a expectativa é essa. E que nós continuemos nessa busca, visitando, levando, porque é o que a população quer do vereador. Realmente. É a presença na rua, tão clamada pela população em junho passado nas manifestações. Parabéns. Realmente, vereador, foi ontem, né? Nós passamos até perto da minha casa. Pena que o senhor não parou para tomar um café comigo. Eu já estava chegando, já tinha vendo um problema. 1 minuto, vereador. E, Marcelo, eu só tenho que te agradecer o tempo que você ficou na Secretaria de Educação, que toda vez que a gente convidava, você estava no nosso bairro, foi por várias vezes, e resolvendo o problema. Isso que é importante. O senhor ia lá e resolvia o nosso problema, e eu como presidente da Associação de Moradores. Vereador, já tem muita gente criando muito problema, né? Nossa postura deve ser de resolver, de dar condições para que as coisas aconteçam. Isso aí, vereador. Sempre admirei a sua pessoa por isso aí, por sua sinceridade. Pois não, Chico. Parabéns, vereador, pelo seu trabalho. Você é um incansável, sabe? De manhã à noite trabalhando pelo seu bairro, não só pelo seu bairro, mas em Friburgo em geral. Parabéns, eu tenho te acompanhado, eu estou vendo. E você vai ser muito feliz lá em São Geraldo, porque o pessoal está reconhecendo, não só pelo seu trabalho, pelo seu administrador também, que é muito bom muito também. Bom. E você é muito humilde, você chega lá. E como você falou do
vereador, para mim foi do melhor secretário de educação que teve na Realmente. Que você resolvia, você não ficava enrolando. É. Parabéns, Marcelo, parabéns, Jacutinga. Obrigado, você Chico. merece essa... Obrigado aí, Chico, realmente, Chico. E também, então, ô, vereador Cristiano, você passou lá e logo depois você viu um buraco. Mas nós já tínhamos feito pedido na rua, ali na rua da Antônio Joaquim Gonçalves, e eu já tinha feito pedido do Claudinho, e Claudinho nos atendeu, e já está tapando os buracos ali, está fazendo a recapeação ali na rua. Então, agradecer também Claudinho, que é um parceirão, quando a gente pede, está sempre atendendo a gente lá no São Geraldo, ele é um parceirão com a gente, entendeu? Então, sou presidente, agradeço pela tolerância, boa noite. Senhores vereadores, eu vou passar aqui a presidência para o vereador Marcelo Verli, para que eu possa também utilizar do meu tempo. Vereador Márcio Damasio, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, com tolerância, como Vossa Excelência agiu com todos os parlamentares que ocuparam a tribuna na noite de hoje. Obrigado, vereador Marcelo Verli. Quero ser breve na minha fala, mas também não poderia deixar de fazer aqui as minhas colocações. Haja vista, a gente observa os nossos colegas vereadores, a gente vê cada um com seu discurso, cada um com suas colocações, e nós também não poderíamos deixar de expor as nossas ideias e aquilo que a gente tem observado ao longo desse início do nosso mandato. Haja vista, eu observei aqui numa fala há poucos dias, numa outra sessão, do nobre vereador Marcelo Verli, quando ele citava aqui que nós estamos a 1/3 do nosso mandato. 1/3 do nosso mandato nesta Casa Legislativa, 1/3 também do mandato do prefeito Rogério Cabral, executivo nesta cidade, né? E a gente sabe perfeitamente que tudo no início, nem tudo que se inicia da melhor forma, da melhor maneira que a gente quer. Tudo no início sempre tem alguns reparos a ser feitos para que a coisa possa conduzir da melhor maneira. E muitas das vezes, quando inicia um procedimento, há uma engrenagem, várias engrenagens que dependem, o governo, principalmente, ele é uma engrenagem. E, às vezes, nessa engrenagem, pode haver uma pequena falha, né, em algum dente dessa engrenagem, e que, normalmente, ela precisa ser corrigida, ser apertada, de repente, né? E eu acredito que, nesse momento, o prefeito, como condutor desta máquina, ele pode estar dando um ajuste nessas engrenagens, a gente percebe o andamento das coisas começando a fluir para uma grande melhoria na gestão no nosso município. Haja vista, nós já ouvimos aqui discursos do nobre vereador Alcir comentar a respeito dos médicos, e eu quero aqui enaltecer positivamente a pessoa do ilustre vereador licenciado e hoje o atual secretário de Saúde, doutor Luiz Fernando, pela garra, pela vontade e a luta que ele está tendo ali à frente daquela secretaria, e estou percebendo uma movimentação para uma grande melhoria na área da saúde no nosso município. Com a chegada desses médicos, nós estamos percebendo que não só o centro da cidade, os bairros vizinhos, mas os distritos também mais distantes da nossa cidade vão ser muito beneficiados com esses médicos, porque a gente sabe que quando o atendimento é ampliado em toda a área do município, tende a diminuir o fluxo dos atendimentos no Hospital Raul Sertã. E eu tenho cobrado muito do secretário para que possa, o mais rápido possível, implantar esses médicos, possam já começar a desenvolver o trabalho, mas eles têm esse período de adaptação, mas a gente... Já vou conceder, vereador. Eles têm esse período de adaptação e a gente sabe perfeitamente. Ontem tive a oportunidade, conforme o vereador Alcir disse aqui, acompanhar a visita do secretário ali na localidade de Conquista. Já hoje a arquiteta já visitou a casa, já dando o ok para alugar ali um local onde vai se instalar um posto de atendimento médico naquela localidade,
pelo número da população ali, se faz necessário que tenha um atendimento médico, e a gente vem lutando por isso há muito tempo, e, graças a Deus, agora a coisa tende a se concluir. Então, observamos também o início da chegada dos equipamentos novos da Prefeitura, porque basta nós passarmos ali na RJ 130, esse dia alguém até dizia que aquilo não deveria de ficar ali, mas eu acho que tem que ficar assim, porque é necessário que o povo e nós olhamos para ver exatamente a maneira e a forma que foi encontrado os equipamentos da Prefeitura. A estrutura com relação à máquina e equipamentos que a Prefeitura tinha. Está ali na RJ 130, naquele depósito ali, um tremendo cemitério, uma sucata de máquinas e caminhões acabados. Então, de que maneira que um governo, que um secretário, que um subprefeito, um subsecretário, um administrador, ele vai ter condição de cuidar de um bairro com um maquinário sucateado daquela forma? Nesse sentido, nós vemos o empenho, a luta que o prefeito Rogério Cabral teve, para quê? Para adquirir novos equipamentos e dar condições de trabalho à sua equipe. E agora nós já presenciamos à frente da Prefeitura, já o início da chegada ali da usina de asfalto. Imaginem os senhores a grande importância que vai ter esse equipamento funcionando aqui no nosso município. Eu acredito que, dentro do prazo determinado, porque também não é tão fácil a instalação e a colocação daquela usina para ela funcionar, mas dentro, em breve, vai estar funcionando a todo vapor no nosso município e assim podendo fazer um grande trabalho com relação a melhorias nas ruas da nossa cidade. Então, nós estamos vendo as coisas acontecerem. Um outro fato que eu não poderia deixar de citar aqui também nesta casa, a compra do prédio da Ipu, que a gente sabe, no dia de ontem, já saiu aqui a notícia no jornal, o prefeito executou o pagamento no valor dos 14,5 milhões, já foi depositado e fica agora no aguardo do juiz expedir a carta de arrematação e daí por diante para dar prosseguimento aos trabalhos que serão executados, tudo que poderá ser implantado naquele prédio ali da Ipu. Grande vereador, presente, uma parte, né? já vou conceder, vereador, grande presente que o município, que a cidade ganha. Quem ganha com isso não é a Câmara de Vereadores, não é o prefeito, mas sim a cidade, o nosso município, que ganha com isso. Haja vista, nós vemos os comentários e procuramos saber, né, dos imóveis que hoje a Prefeitura ela necessita de alocar, pagar aluguel, com a ida de vários almoxerifados da saúde, da educação e outros setores da Prefeitura que poderão ser alocados ali, naquele espaço. A Prefeitura vai ter uma grande economia nos cofres, teremos uma grande economia nos cofres públicos, e isso é um caminhar para um crescimento, para um desenvolvimento maior na nossa cidade. É preciso exatamente esse tempo para que as coisas possam se adequar e tomar os seus devidos lugares. Outra questão também que eu queria enaltecer aqui nesta casa, a gente ouve alguns comentários, lógico, dentro de cada pensamento. Estive hoje na Secretaria de Educação, até acompanhado do vereador Alci, e anteriormente eu já tinha comentado com a secretária de Educação a respeito dos uniformes da Secretaria de Educação, que está prestes a ser comprado esses uniformes. Eu tenho o meu posicionamento muito positivo nesse sentido. Haja vista, as verbas públicas, elas têm o seu direcionamento. E nós, se não me falha a memória, nós aprovamos nesta casa a lei de diretrizes orçamentárias, que lá naquela lei de diretrizes orçamentárias, ela destinava uma verba para 100% de uniformes para a rede de ensino. Vereador, me concede uma parte, vereador? Já vou conceder. Vou nesse sentido, vereador Marcelo Verde, vereador Chico Barro tinha me solicitado uma parte, eu vou... Vereador Na Marcelo. verdade, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque além de ter falado sobre esses vários aspectos da administração, Vossa Excelência também hoje tomou a iniciativa para ratificar um posicionamento dessa casa, graças à economia que foi feita no ano passado, que cada um dos parlamentares deu a sua contribuição,
nós devolvemos na virada do exercício mais de R$1.500.000, com a sugestão de que esse dinheiro fosse aplicado na saúde. E, mais uma vez, Vossa Excelência ratifica esse direcionamento, sugerindo, inclusive, a aquisição de ambulâncias. Então, esse ofício foi assinado, foi lido, e amanhã chegará ao Executivo Municipal, à Secretaria de Saúde. E, em relação aos uniformes, eu até fiz esse comentário um pouco anteriormente, talvez seja difícil de entendimento para algumas pessoas que, porventura, nunca estudaram na escola pública, que talvez não saibam da realidade de famílias cuja renda seja muito pequena e um uniforme pode significar uma economia de 300, 400, 500 reais anuais de roupa. Agora, mais do que isso, e aí eu acho que mais do que isso, pelo papel que essa casa representa. Vossa Excelência foi muito feliz quando falou a respeito dessa votação. Tudo aquilo que vai acontecer no ano seguinte depende de uma aprovação prévia no Legislativo. E houve uma aprovação na Lei de Diretriz Orçamentária, salvo engano, porque nós não temos, pelo menos não temos total memória de elefante, no sentido de que fosse realmente feito esse trabalho. Então, se a gente for pensar que tudo vai ser aplicado somente em salário, você não teria merenda escolar, você não teria outros insumos que são essenciais ao funcionamento da educação. Então, os profissionais têm que ser valorizados. Nós aqui sinalizamos o nosso interesse de participar dessa discussão da federalização, que é uma possibilidade até para que o governo federal pare de gastar 44% do seu orçamento com a dívida internacional, a dívida pública e toda essa perda de recursos e realmente invista, ao invés de 3% em educação, invista 10%, 15%, 20%. Porque senão fica muito difícil para os municípios, que é a corda onde tudo estoura. Então a dificuldade é muito grande. Então eu quero, até vou pedir que Vossa Excelência solicite à Secretaria de Expediente que faça essa averiguação se na Lei de Diretrizes Orçamentárias consta realmente esse direcionamento, é uma diretriz. E, além disso, se algum vereador votou contra, porque eu acho uma informação relevante para essa casa, para subsidiar os debates. Parabéns pelo discurso de Vossa Excelência. Vereador Francisco Barros. Quero parabenizar pelo seu discurso e, mais uma vez, o vereador Marcelo. E quer dizer que você falou um negócio da subsecretário, o antigo secretário, o subprefeito de Conselheiro semana passada, ele tem máquinas de caminhão, ele está abrindo uma rua ali do João Moura, os funcionários no enxadão, eu nunca vi isso. Uma secretaria daquela, sem máquina, mas agora que chegou esse maquinário, eu tenho certeza que Friburgo vai melhorar 100%. E aí eu quero parabenizar o prefeito Rogério Cabral, sempre tive com ele, confio nele, não foi no meu candidato da nossa chapa, mas eu estou com ele, confio nele, que eu sei que vai ser, da agora para frente vai ser dos melhores prefeitos de Friburgo. E parabenizar o nosso presidente aqui pelo trabalho que você vem conduzindo. Obrigado, vereador Francisco. Obrigado, vereador Marcelo Verli, pela parte. E a gente sabe perfeitamente que a gente, enquanto gestor público, eu imagino assim, vejo aqui na condução dos trabalhos aqui nesta casa, com relação a direcionamento de verbas, e as verbas elas têm o seu direcionamento. Existe algumas espécies, alguns valores que mesmo que você queira aplicar, às vezes existe algo até de mais necessidade, mas você tem aquele direcionamento para usar naquela parte. E por isso nós aprovamos aqui nesta casa essa lei de diretrizes orçamentárias, que consta em vários setores o que pode ser aplicado. E eu tenho certeza que o prefeito, com o seu secretariado, o secretário de Fazenda e todos os outros mais, tem procurado aplicar as verbas no seu direcionamento correto. Haja vista, eu acho que nesse sentido nós podemos enaltecer um trabalho que vem sido feito, o que eu disse no início. Às vezes há uma engrenagem que ainda não se alinhou, mas está no momento que a gente percebe que o condutor da máquina está alinhando as engrenagens para que possa, assim, caminhar da melhor maneira possível. Vereador Jacutinga, para concluir já o meu discurso. Vereador, eu agradeço a parte. Ontem também estou falando nos médicos, inclusive o doutor Júnior, que é o assessor do doutor Luiz Fernando, ele ligou para mim, eu procurou um imóvel lá para eles, para alugar, e eu procurei, praticamente já ficou acertado o imóvel, e eles gostaram, inclusive são os médicos, eles falam bem o português, todos dois, tanto ele como ela, e gostaram também do bairro. Então isso foi muito bom,
muito gratificante, só eles gostar do bairro lá. Muito obrigado. Sem dúvida, vereador. A gente percebe que há um empenho muito grande com relação à Secretaria de Saúde para dar uma melhor qualidade na saúde do nosso município. Muito obrigado, senhor vereador. Agradeço ao vereador presidente Márcio Damasio e retorno à presidência da Vossa Excelência para a conclusão dos trabalhos na noite de hoje. Vereador Ricardo Figueiredo, uma questão de ordem. Senhor presidente, só para registrar, hoje é dia 8 de maio, hoje é o dia da Cruz Vermelha Internacional, é só o registro dessa casa a uma entidade que tão bem pratica serviços voluntários para a humanidade e que está bem estabelecida na nossa cidade, sendo conduzida pelo Luiz Cláudio e toda a valiosa equipe lá, hoje, dia 8 de maio, dia da Cruz Vermelha e os serviços relevantes que eles prestam a toda a população e à humanidade. Gostaria de fazer esse agradecimento. Vereador professor Pierre. Senhor presidente, fazer um comunicado do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, no dia de ontem, fez uma linda homenagem a bombeiros que faleceram, né, em alto mar com fogo ou afogados, e também aos bombeiros que morreram na tragédia climática aqui em 2011. Então, o tenente-coronel João de Moraes me relatou, inclusive, da situação de todos os que lá estavam, das famílias, e do quanto é importante que todo ano o Corpo de Bombeiros faz esse momento em homenagem àqueles que morreram em trabalho. E houve a lembrança daqueles que padeceram diante do salvamento aqui naquela tragédia absurda que nós tivemos na nossa cidade. Então, fazer uma saudação ao Corpo de Bombeiros e também a todas as famílias envolvidas e àqueles que já não estão mais entre nós, mas especialmente também àqueles que continuam labutando, não só aqui no 6º grupamento, mas pelo Brasil afora e até digo pelo mundo, porque que profissão nobre que é a profissão do bombeiro militar. Então, fazer essa comunicação mesclada com essa saudação ao 6º grupamento de bombeiro militar, de modo especial, pela linda atividade realizada nas suas dependências, em homenagem aos seus guerreiros que feneceram para defender a vida da nossa população. Obrigado, vereador professor Pierre. Senhores vereadores, já encerrando a nossa sessão, eu só gostaria de, neste final desta sessão, aproveitar que no próximo domingo é o dia das mamães, né? E mandando aqui um abraço para minha mãe, em nome dela eu quero parabenizar, e também em nome de toda a Câmara aqui, parabenizar todas as mães friburguenses. Vou dar, então, por encerrados os trabalhos desta 26ª reunião da 3ª sessão ordinária e marcando a próxima para o dia 13 de maio de 2014, às 17h30. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.